Boa noite, irmãos. Vamos dar início a esse culto de adoração ao nosso Deus. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça. Vitoriemo-los com salmos, porque o Senhor é o Deus Supremo e o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra das suas mãos os continentes. Vinde, adoremo-nos e nos prostremos, ajoelhamos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelha de suas mãos. Hoje, se ouvides a voz, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Manassés no deserto. Lê para os irmãos Salmo 95. Nós vamos ter agora um momento de confissão individual. Peço a todos os amados, baixem as suas frontes em reverência a este culto, ao nosso Deus que está sendo cultuado. Nós vamos estar tendo um momento de reflexão e após alguns instantes eu vou pedir ao nosso irmão Pedro para nos elevar ao nosso Deus em uma palavra de oração, pelo perdão de nossos pecados. Amém. Obrigado, irmão. Vamos recitar o tema, sentados mesmo, depois eu vou pedir para levantar, mas por enquanto pode permanecer sentado. O tema... E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono. Romanos 13, 11 a 13. Nossa missão: glorificar a Deus, edificar os salvos, sustentar os valores morais e espirituais do cristianismo e difundir a fé cristã. Vamos agora sim, os irmãos que puderem ficar de pé, louvar o nosso Deus com o hino 176, Tempo de Ser Santo.
nossas Bíblias para Salmo 146, 146. Estaremos lendo todo o Salmo. Homens, o dirigente vai iniciar e assim a igreja responderá com os versos pares. 146. Só mais um pouquinho. Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes do espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja a esperança está no Senhor seu Deus. Deus dos céus e da terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Amém. Amém. Irmãos, vamos continuar de pé e vamos estar louvando o nosso Deus com o hino do cantor cristão 168, Chuva de bênção. Chuva
nosso Deus com o hino 329, Monta as Bênçãos. Agora convido o pastor Admiro. Boa noite, irmãos. Prazer novamente estarmos juntos para cultuar o nosso Deus. Vejo agora a Ana Maria depois de muito tempo. Bom revê-la, irmã. Deus abençoe a sua vida. Tem alguns irmãos que ainda estão, devido às restrições, né? Não ainda viu o irmão José, não é? Nem a irmã Narcisa, né? O irmão Inácio esteve aqui no culto de posse, mas temos orado por nossos irmãos e por aqueles que estão viajando, para que Deus possa estar abençoando. Amados, eu convido vocês a abrirem vossas Bíblias para Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, e nós leremos os versículos Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25. Mateus 21, 18 a 25 é o texto da nossa meditação nessa noite. Como eu já disse para vocês, eu tenho sido levado a
ficar basicamente num tema só desde quando aqui cheguei. Aí pode ter certeza, os irmãos, que é algo que vai além da minha vontade. Mateus 1, 18 a 25. Eu vou ler os versículos pares e a igreja, uma só voz, então, lerá os ímpares. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, lhe apareceu em sonhos um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz o filho, a quem pôs o nome de Jesus. Oremos. Pai amado, mais uma vez, nós nos chegamos até o teu trono de graça, ó Deus, com louvor em nossos lábios, por tudo que és, ó Pai. Por tudo, ó Deus, que tens feito imerecidamente em nossas vidas. Como acabamos de cantar, não temos como, ó Deus, mencionar todas as bênçãos, Senhor, que o Senhor já tem derramado sobre as nossas vidas. E sabemos, Pai, que muitas, inúmeras outras ainda, ó Deus, virão sobre nós, porque o Senhor é um Deus dadivoso, gracioso, misericordioso. Aprove a Ti fazer de nós ovelhas do Teu pastoreio, ovelhas do Teu pasto. E sabemos, Pai, quantas bênçãos, e que muitas bênçãos, ó Pai, vêm juntamente com a bênção maior da salvação. E nós somos imensamente gratos. Nos sentimos privilegiados por estarmos aqui nessa noite. Nos sentimos privilegiados, ó Pai, pelos hinos que já pudemos entoar em Teu louvor. Nos sentimos, ó Deus, privilegiados por poder falar com o Senhor, sabendo, ó Pai, que Tu ouve a nossa oração, ó Deus, e atende ao nosso clamor de acordo com a Tua santa e soberana vontade. Nos sentimos privilegiados, ó Pai, porque lemos a Tua palavra algumas vezes nesse local de culto e sabemos, Pai, que é um privilégio tê-la em nossas mãos, mas, sobretudo, tê-la em nossos corações e tê-la, ó Deus, ao nosso alcance num sentido espiritual. Pois nós podemos, ó Deus, através do Teu Espírito, nos aproximar dessa palavra e extrair lições para a nossa vida. Indo assim, ó Pai, muito além da letra, Pai, muito além da escrita. Nós Te agradecemos porque sabemos que é um privilégio termos o Teu Espírito Santo como nosso divino professor. E neste momento, Pai, nós queremos pedir que Ele nos valha, abrindo o nosso entendimento e os nossos corações, para que possamos compreender e empreender a Tua palavra e que tudo, ó Deus, possa redundar em honras e glórias ao Teu santo nome. Dá, ó Pai, que possamos ter um tempo, ó Deus, edificante e que, ó Deus, o Senhor seja glorificado. Em nome de Cristo, nós gratos oramos, colocando nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis se assentar, meus queridos irmãos. Nessa noite eu quero vos falar sobre... Eu exclamei e eu interroguei. Porque coisas surpreendentes, eu exclamei e eu interroguei, coloquei um ponto de interrogação, e eu creio que você vai entender por que fiz isso
no decorrer da mensagem. E pensando em coisas surpreendentes ou não, coisas que de fato são surpreendentes ou coisas que não deveriam ser vistas como coisas surpreendentes, lá em 1 Samuel 19, não abra, lá em 1 Samuel 19, 24, nós lemos o seguinte: e despindo as suas vestes, ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, está também Saul entre os profetas? Então, despindo das suas vestes, e obviamente não devemos pensar que Saul tenha ficado nu, mas entendemos que ele tirou pelo menos as vestes reais, ou as vestes de cima, não é? Então, preste atenção, e despindo as suas vestes, ele também profetizou diante, só abrindo parênteses, o nome de vocês, por gentileza, desse casal? Carla? Não entendi. Mazinho, é isso? Carla e Mazinho, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Muito bem, voltando ao texto. Então, irmãos, esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz, está também Saul entre os profetas? Está também Saul entre os profetas? Queridos, é de fato surpreendente que Saul, com desejos de um assassino no coração, tenha tido uma experiência como essa. É de surpreender, porque não foi uma experiência ilegítima, não. É a segunda vez que é dito sobre Saul, está Saul entre os profetas, porque ele ficou ali, se despiu, e ele ficou um dia e uma noite profetizando. E as pessoas, ao verem aquilo, dizem, está Saul entre os profetas. Ora, é de surpreender que Saul, com desejos de assassinato no coração, tenha tido uma experiência como essa. Queridos, é óbvio que isso não deve ser visto como uma regra. Isso é uma exceção. Não é? É uma exceção e não uma regra. Então é assim que isso tem que ser visto. Não como uma regra, mas como uma exceção. Não devemos esperar que o ímpio, sem que tenha se convertido, não é? Sem que tenha sido salvo, ou tenha se convertido dos seus maus caminhos, prove algo semelhante. Não é aqui o que aconteceu é uma exceção. Não devemos esperar que o Espírito Santo possa atuar na vida de um ímpio dessa maneira, sem que ele tenha abandonado seus caminhos ímpios. Não é? Então não devemos esperar. Mais uma vez, é uma exceção e não uma regra. Esse acontecimento salvou eficazmente a vida de Davi. Porquanto, enquanto Saul permaneceu ali, preso a esse estado místico, Davi estava a caminho da segurança. E essa condição imobilizou Saul e o tornou incapaz de realizar então os seus maus intentos. Encontramos outro episódio que suscitou também surpresa. Então esse é o primeiro. Uma surpresa aqui, ver um homem respirando, um homem que estava cheio de ódio no coração, um homem que já havia matado Davi pelo ódio que carregava contra Davi em seu coração. E esse homem tendo uma experiência e profetizando entre os profetas do Senhor. E outra experiência também que suscitou surpresa, foi quando Jesus, ele fora informado então que o criado de um centurião, não é? Que era responsável ali, um comandante que era responsável por 100 homens, né? 100 homens. Então ele fora informado de que o criado de um centurião jazia com uma enfermidade grave, estava enfermo. E então os discípulos rogaram
mandaram que Jesus fosse ajudar aquele servo, e Jesus então se prontificou aí, e quando Jesus caminhava para lá, o centurião mandou falar para o Senhor, para ele não ir, porque ele não era digno de que o Senhor entrasse na sua casa, mas que o Senhor lhe dissesse só uma palavra, que o servo dele seria restaurado, ou teria sua vida restaurada. Porque ele também era alguém de autoridade e dizia a esse vai e esse ia, fique e ele fique. Quer dizer, e Jesus ouvindo aquela palavra de fé, Jesus disse, nem em Jerusalém, nem em Israel, nem em Israel encontrei tamanha fé. Queridos, nessa altura dos acontecimentos da história, encontrar um romano com uma fé dessa era algo de fato de se surpreender. Mas Jesus disse, olha, nem em Israel encontrei tamanha fé. Queridos irmãos, esses 2 episódios que eu narrei, que eu vos lembrei deles, né, nos falam de coisas ou ações surpreendentes. Agora, a narrativa que nós temos em tela, para essa narrativa, eu digo que não há nada que possa nos surpreender nessa narrativa. Eu digo não em relação à obra do Espírito Santo, não em relação a nada disso, mas eu digo isso em relação à postura de José. Na postura de José, ou relacionada à postura de José, não há nada surpreendente aqui. Eu digo isso pensando na sua postura, porque o próprio texto descreve como alguém justo. Dizendo que José era justo. E sendo José justo, não há nada, não é na sua atitude, que deve nos surpreender. E com isso em mente, eu gostaria de pensar com vocês sobre essa ideia. Encontramos nesse texto algumas atitudes que, quando tomadas por um justo, não são nenhuma surpresa. Então nós encontramos nesse texto algumas atitudes, algumas ações que, quando tomadas por um justo, por um crente, por um salvo, não é nenhuma surpresa, ou não são nenhuma surpresa. Vamos ficar de pé e vamos recitar, para quem não está acostumado com as minhas pregações, o que nós temos aqui é a síntese da mensagem, ou a mensagem compactada, e agora o nosso trabalho é descompactá-la, para que nós possamos então compreender o que quero dizer. Vamos lá, encontramos nesse trecho algumas atitudes que, quando tomadas por um justo, não são nenhuma surpresa. Isso quer dizer, pode se sentar. Quando você vê um justo tomando esse tipo de atitude que José tomou, não é para você ficar espantado. Não é para você ficar boquiaberto. Quando você vê alguém, um justo, um servo, um crente, tomando as atitudes que José tomou, não é para você ficar tomado de surpresa. Não é você, então, ficar aí surpreso com essas atitudes. Porque encontramos nesse texto algumas atitudes que, quando tomadas por um justo, não são nenhuma surpresa. E você pode me perguntar, pastor, nós encontramos nesse texto quais atitudes que, quando tomadas por um justo, não são nenhuma surpresa. Pastor, quais são essas atitudes segundo o texto? Atitudes essas que, quando tomadas por um justo, não são nenhuma surpresa. E eu quero pensar com você, eu quero dizer para você que 3 são essas atitudes. Encontramos 3 atitudes nesse texto que, quando tomadas por um justo, não são nenhuma surpresa. A primeira delas, a primeira atitude, querido, nos vem dos versículos 20 e 21. Alguém leia para mim, por gentileza. Versículo 20. Enquanto ponderavam estas
coisas, eis que lhe apareceu um sonho com o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Obrigado, irmão. Então, a primeira atitude, que quando tomada por um justo, não é nenhuma surpresa. A primeira dessas atitudes, baseada nesses 2 versículos, é essa aqui. Deixar persuadir-se pela palavra, abandonando assim o seu preconceito. Então, alguém ser persuadido pela palavra de Deus a ponto de abandonar o seu preconceito. Ser persuadido pela palavra. Ser convencido pela palavra a abandonar o seu preconceito ou seus preconceitos. Meus queridos irmãos, preconceito é conceito ou opinião formada antes de ter os conhecimentos adequados. Preconceito já diz, pré-conceito, é ter um conceito prévio, sem o conhecimento dos fatos. É isso que significa preconceito. Conceito ou opinião formados antes de ter os acontecimentos ou de ter os conhecimentos adequados. Opinião ou sentimento desfavorável, concebido antecipadamente ou independente da experiência. É isso que significa preconceito. Hoje em dia, muitas atitudes são rotuladas como preconceituosas. Inclusive, muitas daquelas atitudes baseadas na Bíblia. Hoje, ser bíblico, algumas atitudes bíblicas e algumas posturas bíblicas que os crentes tomam são rotuladas, são taxadas de atitudes preconceituosas. Queridos, no entanto, ou entretanto, deixando os conceitos distorcidos de preconceito, não é? Ou deixando os conceitos distorcidos apresentados pela sociologia, vamos nos ater à etimologia da palavra. Preconceito é conceito, opinião formada antes de se ter conhecimentos adequados. Deixa o que a sociologia deixa de lado o que a sociologia diz. E vamos pegar o que a etimologia da palavra diz que ela significa. Um conceito, né? Uma opinião formado antes de se ter os conhecimentos adequados. Opinião, sentimento desfavorável, concebido antecipadamente ou independente da experiência. E nesse sentido, irmãos, José, a princípio, se mostrou preconceituoso. E não era, para menos, sua noiva se encontrava grávida antes, não é? Antes deles terem coabitado, ou seja, eles não tiveram nenhuma relação, nenhuma intimidade, não tiveram nada disso. Então, a sua noiva se encontra grávida antes deles terem coabitado. Então, não era para menos ele, pelo menos a princípio, mostrar-se preconceituoso. Não é? A não ser, então a sua noiva se encontrava grávida antes deles terem coabitado. Nenhum homem na face da terra, iria chegar a uma conclusão diferente da que José chegou. Eu creio que nenhum homem chegaria a uma conclusão diferente da que José chegou a princípio. Nenhum homem. Ninguém chegaria a essa conclusão. O que eu não tenho certeza é que a maioria agiria como José agiu, pois ainda se preocupou com a reputação
de Maria. Ele estava preocupado com a reputação dela. Ela poderia ser até morta, se fosse o caso. Ele então se preocupa então com a reputação daquela mulher, não queria defamá-la. Ele então quer despedi-la ou acabar com aquele compromisso de uma maneira secreta, bem disfarçada. E ele ia dar carta de divórcio, não é? Então, eu não tenho certeza que a maioria agiria como José agiu, pois ainda se preocupou com a reputação daquela que supostamente havia lhe traído. No entanto, o irmão José não tinha conhecimento dos fatos, como um todo. Não é? De uma forma miraculosa, o Espírito Santo colocara no ventre de Maria a divina semente. E uma vez que divinamente fora informado dos fatos, José deixou de enxergar Maria, sua futura esposa, como adúltera. A situação mudou. A palavra, Deus então chega a ele através de um anjo. E esse anjo então diz: olha José, olha o que de Maria foi gerado é obra do Espírito Santo, José. Maria, olha José, o que foi gerado nela é obra do Espírito Santo. Então, uma vez que ele divinamente for informado dos fatos, José então deixa de enxergar Maria, sua futura esposa, como adúltera. A palavra de Deus que chegou a José então através desse sonho prevaleceu sobre o seu preconceito. Queridos, querem ver uma situação de um tremendo preconceito, de um homem que nós poderíamos colocá-lo acima de qualquer suspeito, um homem de valor, um homem de vida íntegra, um homem reto, mas que precisou da palavra de Deus para vencer o seu preconceito. Esse sentido de preconceito que eu acabei de falar, não da sociologia. Deus então rejeita Saul. Só para deixar isso mais claro, ilustrando, Deus rejeita Saul e ordena que ele vá até a casa de um homem que morava em Belém. E lá o Senhor escolheria dentre os filhos daquele homem um que seria o substituto de Saul. Seria uma escolha que, olha, o Senhor já tinha falado por boca de Samuel: olha, o Senhor te rejeitou e já escolheu para si um homem segundo o seu coração que possa estar na frente do meu povo. Lá vai o experimentado Samuel, que conhecia a palavra de Deus desde a sua mais tenra idade, que fora criado aos pés do sacerdote Eli, que conhecia a palavra de Deus. E lá vai então Samuel naquela viagem, não é? E chega então à casa de Jessé. E logo ele vê um bonitão, uma figura que tinha todas as características humanas de rei. E ele disse: é esse. E Deus diz: não é. E vem o segundo, e vem o terceiro, e assim passa todos os filhos de Jessé diante dele. E o Senhor falou: não, não, não. Puxa vida. Olha, por vezes ele disse: é esse, já estava preparado ali para ungir como rei. Deus diz: não, não é. Até que quando todos passaram, aqueles que seriam candidatos certos, pessoas certas, segundo a ótica de Samuel, ele pergunta: mas não tem mais nenhum? Jessé diz: tem um, mas ele é um hackathon. Hackathon é alguém baixinho, pequenininho. Ra é o em hebraico. Caton é pequeno, o pequeno. Ele era um hackathon, pequenininho,
tinha estatura, não tinha postura de tamanho, estatura de rei, coisíssima nenhuma. E ele disse, cadê ele? Está no campo, tá cuidando do rebanho. Quando o Racaton chega, o pequeno Davi, Deus disse, é esse. E, pelo jeito, aquilo surpreendeu Samuel. E Deus disse, sim, Samuel. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. O Senhor não vê como o homem vê. E a palavra de Deus triunfou sobre o preconceito do profeta Samuel. Isso se encontra em 1 Samuel 16, de 1 a 13. Se você depois procurar, você vai encontrar essa narrativa que eu acabei de vos apresentar. Meus queridos irmãos, tudo bem? Tudo bom? Mas agora vamos aproximar nossa prosa. Vamos deixar um pouco José de lado. Já vimos que José, a palavra de Deus, ele deixou persuadir-se pela palavra de Deus, abandonando assim o seu preconceito. Agora vamos deixar um pouquinho de lado José. Vamos deixar um pouquinho de lado também Samuel. Porque eu quero que pensemos em nós. Irmãos, nós somos propensos ao preconceito. O pecado nos faz pender para o preconceito. E como nós falamos de manhã, eu vou entrar um pouquinho em algumas coisas que eu falei de manhã. Isso porque nós somos pecadores. E assim sendo, nós muitas vezes racionalizamos ou permitimos que a razão se torne o carro-chefe ou a locomotiva de nossas ações. É aquilo que nós achamos, é aquilo que nós concluímos, é aquilo que os nossos sentidos nos dizem para crer, é aquilo que o nosso limitado conhecimento nos diz para crer, e estamos nós depositando a nossa fé naquilo que Deus não disse, naquilo que a palavra de Deus não assegura. Queridos, somos precipitados e orgulhosos. Eis um campo propício para proliferação de atitudes preconceituosas. Somos precipitados e nós somos orgulhosos. Eis um solo fértil para a proliferação dessa praga chamada preconceito. Graças a Deus que como cristão ou como cristãos temos em nós o Espírito do Senhor. Temos ao nosso alcance a palavra do Senhor. E ela, e não a nossa razão, deve ter a palavra final. É a Bíblia que deve ter a palavra final. E não você, e não eu. Não os nossos preconceitos. Não aquilo que nós pensamos, achamos. Não aquilo que nós concluímos. É claro que entre dizer e viver na prática pode existir uma distância muito grande. É claro, eu me refiro a dizer que a palavra, que crente que não diz, a Bíblia é a minha regra de fé e prática. Ou alguns dizem, a Bíblia é a minha regra de fé e conduta. Mas entre dizer e viver isso na prática, pode haver uma diferença, uma distância muito grande. Queridos, entre viver e viver na prática pode existir uma distância muito grande. Mas o fato é que devido aos recursos que possuímos como servos de Deus, é um escândalo racionalizarmos. É um escândalo sermos preconceituosos. Mais uma vez,
não a ideia sociológica, não a ideia da sociologia. É um escândalo. Quando cristãos, eles vão para as Escrituras Sagradas, minha vontade era crer dessa maneira, minha vontade era seguir nessa direção, minha vontade era ampliar essa ideia, mas a Bíblia não me dá margem, não me dá base, de maneiras que eu tenho que abandonar esse pensamento, não é? Olha, para o ímpio, deixar-se persuadir pela palavra de Deus, abandonando seus preconceitos, é algo surpreendente. Agora, para alguém justo, para alguém lavado e remido no sangue de Cristo, abandonar os seus preconceitos e fazer da palavra de Deus o que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Você sabe o que significa isso? Não sabe. Sabe por que você não sabe? Porque nós já nascemos na era, né, da eletricidade, da luz elétrica. Agora imagine em uma época onde eram os lampiões, os candeeiros, e a pessoa, para não tropeçar, andava com o lampião aqui, para evitar, não é, pisar em qualquer ou cair em qualquer buraco. E o salmista, ele viveu essa época, ele diz: olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus. Não aquilo que você pensa, não aquilo que você tem como verdade, não aquilo que você criou ao longo dos anos como verdade, como tua verdade. Hoje se fala muito sobre a tua verdade. Como se a verdade, cada um tivesse a sua verdade. Não, meus queridos. Não. Mas quando esse livro, quando essa palavra, ela, olha como nós nos deixamos persuadir pela palavra de Deus e abandonamos o nosso preconceito. Não há, ao tomar uma atitude dessa, não há nada surpreendente quando tomado por um justo, pelo justo. E assim, não houve nada surpreendente quando José, então, deixou-se persuadir pela palavra do Senhor. Olha, queridos, será que a palavra de Deus tem prevalecido contra o nosso preconceito? O que nós sabemos? O que você sabe? O que eu sei? O que nós conhecemos? É tão simplório, é tão pouco. Ai de nós, se não tivermos a palavra de Deus, abrindo os nossos olhos e nos fazendo pensar como Deus pensa e como Ele quer que nós pensemos. Mas, queridos, avançando um pouquinho, a outra atitude que encontramos nesse texto, que quando tomada por um justo, não é nenhuma surpresa. Eu peço que alguém leia para mim agora o versículo 20 novamente. Eis que lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como mulher, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Queridos, obrigado, irmão. Então, outra atitude que encontramos nesse texto, que quando tomada por um justo, não é nem a surpresa, é essa aqui. Deixar-se persuadir pela palavra de Deus, abandonando assim as suas reservas, os seus receios, os seus tremores, as suas desconfianças. Meus queridos irmãos, a primeira coisa que a palavra de Deus pôs abaixo foi o preconceito. A
A primeira coisa que a palavra de Deus pôs no chão em relação a José foi o seu preconceito. O seu preconceito foi derrubado pela palavra de Deus. Ele não tinha conhecimento dos fatos. Ele estava agindo com base no que ele pensava ser, e não dos fatos, o que realmente era. Então a primeira coisa que o Espírito, que Deus, né, através do anjo, pôs abaixo, foi o preconceito. Aquela opinião formada antes de ter os conhecimentos adequados. E a segunda coisa, muito ligada a isso, foi as suas reservas. Foi a sua desconfiança. Foi os seus temores. José não tinha mais aquela certeza, pelo menos até então, José não tinha mais certeza de que Maria era aquela pessoa, não é, adequada para ele, ou aquela pessoa para quem ele havia pedido a mão aos seus pais. Ele já não tinha mais essa certeza. Agora ele tinha algumas reservas quanto a isso. Agora ele tinha alguma insegurança quanto a isso. Agora ele desconfiava. Agora ele tinha algumas reservas quanto a isso. Tanto que pensava em deixá-la. Pensava em abandoná-la. Não é? E o que o anjo, Maria não era mais a pessoa ideal para ele. É assim que José entende. O anjo então disse a José: não temas receber Maria como tua mulher. Quer dizer, o que significa isso? Não temas receber Maria como tua mulher. O que significa isso? Não tenha receio. Não tenha temor nenhum. Olha, não desconfie. Nada, não receie não. Não tenha temor, não tenha receio, não tenha reservas quanto a isso. É isso que o anjo quer dizer. Com a queda do preconceito, que veio pelo esclarecimento dos fatos, veio também a queda da desconfiança, da incerteza. E assim não restava motivos nenhum para que aquele compromisso terminasse numa carta de divórcio. Entre os judeus era assim. O casamento era o noivado. O noivado era tão sério que já era o casamento. E se fosse rompido, não é, antes de chegar às núpcias, já era obrigado a dar à noiva a carta de divórcio. Então, meus queridos irmãos, não havia mais receio, temor, não havia reservas mais, nada. E o anjo assegura e disse: não temas. Se José não abandonasse suas reservas, seus receios, temores, estava então resistindo a quem? A quem? Eu vou sentar e chorar. Se José não abandonasse os seus temores, as suas reservas, estava resistindo a quem? A palavra de Deus. Que dizia: não temas. Não, é uma proibição, não é um pedido. A gente está acostumado com não em português, que é não sim. Oh, eu não precisava me dar esse presente, mas as duas mãos estavam, se tivesse 4 mãos, estava lá para receber o presente. Então o nosso não em português às vezes é sim. No grego não é não, é uma proibição. Não temas. Abandone os teus receios. Abandone os teus temores. Porque Deus está te ordenando. É isso que significa. Uma proibição. Pensando em proibição, queridos, Provérbios diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3, 5. O que o sábio está sugerindo nesse provérbio? O que ele está sugerindo nesse provérbio quando diz para confiar no Senhor de todo o coração? O que você acha que ele está querendo dizer?
O que você acha? Olha, confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribe, quer dizer, não se apoie, não se agarre nos teus próprios ou no teu próprio entendimento. O que você acha que o sábio Salomão está aqui dizendo ou ensinando nesse provérbio? De todo o coração. É para ser uma confiança sem reservas nenhuma. Todo é todo. Não é uma parte. Não é confiar desconfiando. É confiar de todo o coração. Não ter reservas. Não pode haver reservas na tua fé. Não pode haver desconfiança em nossa fé. A nossa confiança precisa ser plena. O nosso coração precisa ser pleno de confiança. Não pode ser parcialmente cheio de confiança, mas totalmente cheio de confiança. É isso que o sábio quer dizer aqui. Queridos, por não confiarem plenamente no Senhor, os israelitas disseram. Olha o que eles disseram. Muitas vezes a gente pensa que isso está longe de nós, que nós confiamos. Não é que a nossa fé é uma fé sem reservas, mas veja o que os israelitas disseram ao Senhor. Quem nos dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às planícies, às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para esse deserto, para matar de fome e toda essa multidão. Isso é fé? Sabe o que ele estava dizendo? O Senhor nos trouxe aqui para nos matar de fome. Era melhor lá, Ele nos tirou de lá, e agora nós estamos aqui para morrer de fome. Lá a gente tinha tanta coisa, e olha aonde o Senhor tem nos trazido. Meus queridos irmãos, isso está em Êxodo 16, 3. Os de Judá insistiram a não se render aos babilônicos, quando o Senhor dizia para render-se, porque não acreditavam que essa era uma boa ideia. Eles não acreditavam que era uma boa ideia. O Senhor diz, olha, o caminho é a rendição. E eles não confiavam na palavra do Senhor. E olha o que o Senhor diz para um povo desconfiado. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu é que sei que pensamento. Vocês estão desconfiados em mim, mas eu tenho... Você não sabe o pensamento que eu tenho para você. E um povo desconfiado. Um povo que não queria ir para a Babilônia. E o Senhor diz, é eu que sei o pensamento que eu tenho sobre vocês. Queridos irmãos, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Isso está em Jeremias 29, 11. A desconfiança é a mãe da insegurança. Será que o Senhor já falhou com você? Será que o Senhor já falhou com você? Será que o Senhor já falhou comigo? Eu acredito que todos, a uma, dirão, nunca. O Senhor nunca falhou comigo. E por quê? Nós, muitas e muitas vezes, não confiamos inteiramente em sua palavra. Lembra aquela história que eu contei? Do equilibrista? Lá está um equilibrista no centro de São Paulo, a atravessar de um lado para outro numa movimentada rua, arrancando aplausos de todos, e ele fazia aquela travessia, e ele fazia algumas piruetas, e ele fazia coisas engraçadas, e o povo extasiado aplaudia aquele equilibrista, até que ele diz, eu vou agora fazer uma coisa inédita.
eu vou passar. Isso não acorda. Vou passar para o outro lado com um carrinho de mão. Quem acredita que eu sou capaz? O que vocês acham que aconteceu? A multidão extasiada diz, você é o cara. Vai que você é o bom. E o equilibrista notou que entre a plateia havia uma senhora, mas aquela senhora que ela estava empolgada, você é capaz, e ela pulava, e ela vibrava com aquele equilibrista. E ele notando, não é, ali a motivação, a empolgação daquela senhora, aí ele perguntou, a senhora aí, crê que eu posso passar com esse carrinho sobre essa corda? E a senhora disse, eu não tenho dúvida. Você pode, você é bom. Ele então, suba no carrinho. A senhora vai subir aqui, vai entrar no carrinho. E eu vou atravessar com a senhora dentro do carrinho. Aí a coisa mudou de figura. Não, eu acredito. Eu confio. Mas entre eu acreditar, eu confiar, é uma coisa. Agora, entrar dentro do carrinho aí, ó, é outra coisa bem diferente. Meus queridos irmãos, muitas vezes nós somos empolgados para cantar. Somos empolgados em algum louvor, chegamos às lágrimas. Confia no Senhor sem desistir. Ele é a tua certeza. E nós muitas vezes chegamos às lágrimas falando de confiança no Senhor. Olha, nos empolgamos, nos arrepiamos quando falamos de confiança no Senhor. Mas quando chega a hora da prática, confiamos desconfiando. Não confiamos de todo o coração. As nossas reservas não são vencidas pela palavra de Deus. Jesus é bom, eu pergunto. É bom? Por que você não se entrega a Ele? Jesus é maravilhoso, por que você não segue? Por que você não obedece? Por que você não submete a Ele? Por que você não se torna servo dEle? Sabe por quê? Porque você não confia de fato. Você está cheio de reservas para Deus. As suas reservas não são vencidas pela palavra de Deus. Não são derrubadas pela palavra de Deus. Os seus temores não são derrubados pela palavra de Deus. Meus queridos irmãos, isso me faz lembrar de Zedequias. Zedequias é uma figura que parece muito conosco. Zedequias foi o rei, não é, pré-exílio. E Zedequias chega para Jeremias e fala, ei Jeremias, eu queria que você me falasse o que o Senhor tem para mim. Jeremias diz para ele, olha, para quê? Se você não vai obedecer. Não, Jeremias, eu quero saber qual é a direção do Senhor para a minha vida. Eu quero saber qual é a vontade do Senhor para a minha vida, Jeremias. Jeremias diz, não, eu não vou consultar o Senhor para você, porque eu sei que você não vai obedecer. Ele diz, olha, eu juro pelo Senhor, que olha, o que Ele me falar, eu vou fazer. E aí, Jeremias consulta o Senhor, e o Senhor diz, renda-se à Babilônia. Não caia na onda, não vá procurar ajuda no Egito. Não vá tentar qualquer coisa. Renda-se aos babilônicos. E olha, e aí Jeremias volta com a palavra do Senhor. E diz para ele, sabe o que ele diz? Não, isso eu não posso fazer não. Porque eu tenho medo que alguns judeus passem para o lado dos caldeus e possam me humilhar. E Jeremias diz, o Senhor disse que isso não vai acontecer não. Ele, não posso. Eu tenho medo. Os seus temores foram maior que a sua fé. Os seus receios, as suas reservas foram maior que a sua fé.
E aquele homem não se rendeu à palavra. O que prevaleceu em sua vida foi, na verdade, as suas reservas. Foram as suas desconfianças. Foram os seus temores. Meus queridos irmãos. Olha, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança para fora o medo. Se você pensa com as pernas, você não pode ser um cristão. Não um cristão verdadeiro. Se você é um covarde, um medroso ou uma medrosa, uma covarde, não, o cristianismo não é para você. O cristianismo é para pessoas que dependem do Senhor, creem tanto na palavra do Senhor, que não arredam o pé. Que é intrépido. A Bíblia diz que o justo é intrépido como o leão, quer dizer, ousado. Como leão. Mas será que o leão representa um pouquinho aquilo que nós somos? Representa o que o nosso Senhor é. Ele é o leão da tribo de Judá. E quanto a nós? Será que nós temos coragem? Ou será que somos cheios de receios de colocar a palavra de Deus, deixar que a palavra de Deus vença as nossas reservas? Que tipo de cristianismo nós queremos oferecer para Deus? Você acha que Deus aceita uma fé cheia de desconfiança? Você acha que Deus aceita você crendo nele com o pé atrás? Você acha que Deus quer alguém que viva a margem do Evangelho, ainda que filiado numa igreja? Deus quer servos e servas que depositem a sua confiança nele. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Eu só peço a Deus, eu quero colocar isso na lápide. Na minha lápide. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem acreditei. Eu sei em quem acreditei. Será que a palavra de Deus tem vencido os teus receios e temores? De que você tem medo? De que você tem medo? Me fala. Um dia eu falei do irmão aqui, ele está aqui, e eu espero que ele me perdoe, mas foi o que me veio na cabeça. Eu falei, esse irmão é um irmão de 100 milhões de medos. Muitas vezes nós somos assim, não é? Cheios de receio, cheios de medo. E a palavra de Deus, onde fica? Tem que ser cristão que, basta fazer assim, basta a coisa apertar, cai fora. Está debaixo da cama com cada butuca de olho assim, com medo. Não, o cristianismo não é para você. O cristianismo é para pessoas que confiem na palavra do Senhor. Não para pessoas empolgadas, que cantam no domingo empolgadamente, que choram, mas no dia a dia suas vidas não expressam a fé confiante ou um coração pleno de confiança no Senhor. Muitas decisões da minha vida, se eu não vencesse o temor, eu não as tomaria. Já disse para vocês, em relação à minha esposa, muitas vezes a gente não quer perder. Né? Assim. Muitas vezes a gente não quer perder uma coisa. Né? Ou achar que a gente vai perder aquilo. E a gente então quer segurar e fala, mas eu não posso porque eu não posso perder aquilo. Deus, Ele exige um coração pleno de confiança. Se você tem confiança, com o pé atrás, pode esquecer. Ou vamos confiar de todo o nosso coração e ver o perfeito amor lançar para fora o medo. Não temos nada a temer. Nada a temer. O que você acha que levou aqueles jovens hebreus
Quantas vezes mais aquela fornalha foi aquecida? 7 vezes mais. O que levou aqueles hebreus a falarem diante do faraó: não adoraremos, pode nos lançar lá, ou não adoraremos? Foi fé em Deus. O que levou os apóstolos a morrerem, a não ser João que morreu de morte natural, todos os demais foram mortos. O que levou as pessoas a morrerem assim? O que levou? Medo? Não. Coragem no Senhor. Coragem. Amar ao Senhor. Eles foram corajosos, ousados. E sem isso, irmãos, o cristianismo que a gente vai viver é de dar pena. É de dar dó. Que cristianismo a gente vai viver? Cheio de medo, cheio de receio. Onde você espera chegar com a confiança, com o coração dividido? O salmista diz o seguinte, olha o que ele diz. Davi orou: Senhor, dispõe o meu coração para temer só o teu nome. Ele não queria um coração dividido, temendo ao Senhor e com outros temores. Ele queria um coração que temesse somente ao Senhor. Eu creio que hoje precisamos orar assim. Dispõe o nosso coração para só temer o teu nome. Queridos, se a palavra de Deus não triunfar sobre nossas reservas, em relação à fé, nunca avançaremos. Como aqueles israelitas, aqueles primeiros 12 espias que foram enviados para espiar a terra de Canaã. Aqueles primeiros 12 espias. Por que que eles retrocederam? Por que que eles não entraram na terra prometida? Por quê? Foram corajosos, né? Viram os moradores da terra, que tinha até gigantes, e falaram: a gente pode vencer. A gente pode derrotar. Não. Salvo Josué e Caleb, os 10, eles esmoreceram o povo dizendo: olha, nós vimos até gigante. É uma terra que consome os seus moradores. Nós não podemos vencer, não. Esmoreceram o coração do povo. O coração do povo desmaiou. E aí era para ir para frente, Deus falou: agora acabou. Agora é para trás. 40 anos, vivendo em círculo, sem propósito nenhum. Você acha que isso acontece hoje? Tem gente que é assim. Não avançou, está assim na vida. Não vai para lugar nenhum. Meus queridos, se a palavra de Deus não triunfar sobre nosso medo, nossas reservas, paremos de brincar. Eu estou sendo bastante sincero com você. Está perdendo teu tempo. Está lembrado daquela seleção que Gideão fez? O juiz Gideão fez? Os covardes podem voltar para trás, não é assim? Pode voltar, um covarde? Pode voltar. Os primeiros que, pode voltar, não, pode voltar. A obra de Deus não está precisando de pessoas covardes, cheias de reservas, que não confiam na palavra do Senhor. Entenderam isso? E por último, eu quero pensar com vocês em outra atitude que encontramos nesse texto, que quando tomada por um justo, não é nenhuma surpresa. Outra atitude, a última atitude. Eu peço que alguém leia o versículo 19 para mim, por gentileza. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Outra, queridos, obrigado, irmão. Atitude que quando tomada por um justo, não é
nenhuma surpresa, é essa aqui. Deixou-se persuadir pela palavra de Deus, abandonando assim a sua própria vontade. A sua própria vontade. Por favor, olhe para mim. O verbo traduzido, o verbo grego aí é bolomai. Bolomai. Bolomai, traduzido como resolveu. Resolveu deixá-la secretamente. Esse verbo resolveu, na verdade, no grego, não significa uma resolução, não significa o que muitas vezes significa no português, significa vontade, intenção e desejo. Ele tinha intenção, ele tinha um desejo, ele tinha vontade de abandonar Maria, de abandonar aquele relacionamento. A vontade, a intenção, o desejo de José era romper o compromisso com Maria, deixando-a secretamente, sem fazer alarde. Ele demonstra sua justiça, não querendo infamar Maria. No entanto, sua vontade, sua intenção e seu desejo era de romper com ela. Mas isso não condizia com a verdadeira justiça. Então, entrou em cena o divino interlocutor, que lhe trouxe a palavra do Senhor, a qual deveria triunfar sobre sua vontade, intenção e desejo. A palavra precisava triunfar sobre a vontade, sobre o desejo, sobre a intenção de José. Foi essa palavra que o interlocutor trouxe. E o que efetivamente aconteceu? A palavra triunfou sobre a vontade de José, sobre a intenção, sobre o desejo de José. Não é? Ele queria furtivamente deixar Maria, não é? Mas essa vontade e esse desejo foram colocados, não é, de lado pelo Senhor. Deixaram de existir. Um pregador puritano, Thomas Brooks, ele disse que quando a vontade é vencida, tudo é vencido. O pecador, em sua natureza, nunca pode ter uma vontade que concorde com a de Deus. Quase sempre as nossas vontades, que não são trazidas ou criadas pelo Espírito, através das Escrituras Sagradas, quase sempre as nossas vontades vão nos conduzir, nossas intenções vão nos conduzir por um caminho que não é o caminho do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. É muito bom, confortante, a gente sentar, ficar como que de camarote, analisando a vida de José e diz, puxa, pastor, deixou-se persuadir pela palavra de Deus, abandonando a sua própria vontade. Mas agora, deixa eu tirar você da tua zona de conforto. Como será que anda o teu altar? E alguém pode falar, objetar, pastor, mas o crente tem altar? Sim. Como será que anda o nosso altar? Aquele onde diariamente deveríamos sacrificar nossas vontades em gratidão e louvor a Deus. Será que esse nosso altar está intacto pela falta de uso? Ou será que ele está desgastado pelo uso frequente? Existem vontades que têm que morrer. Quem não se lembra desse hino? Existem vontades que têm que morrer. E como existem? E como existem? Queridos, nós somos uma fábrica de vontades, intenções e desejos. Nós somos uma fábrica, uma indústria de vontades, desejos e intenções, e essa fábrica funciona noite e dia, domingo, feriado, todos os dias. Não tem feriado para essa fábrica. Essa fábrica é uma fábrica de desejos, de intenções, e olha, são produzidas intenções todos os dias, vontades todos os dias, todos os momentos. Nossa vida é uma fábrica de desejos.
E se não houver um trabalho, e diga-se de passagem, quase sempre desejos que vão contra a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Sim, mas ok. Mas qual é a vontade de Deus para a nossa vida? A nossa santificação. Aquilo que vai nos aproximar de Jesus Cristo. Aquilo que vai nos fazer parecido com Ele diariamente, constantemente. Essa é a vontade. Nos aproximar da pessoa bendita de Jesus Cristo. De começarmos a ter o jeitão dele. Pensar como ele, agir como ele, sentir como ele. E quase sempre os nossos desejos, ou os desejos são fabricados nessa indústria que não para. Produção é 24 horas, não tem feriado, não tem nada. Se não houver um trabalho ininterrupto para matar, destruir essas vontades e esses desejos que são fabricados diariamente aos montões. Meus queridos irmãos, não podemos ser cristãos, não. Não podemos ser cristãos. É balela pensar que podemos ser cristãos se essa fábrica existe, você queira ou não. Até você dormindo, essa fábrica está produzindo vontade ali. E você acorda cheio de vontade. Cheio de desejos. A maioria deles não tem nada a ver com o Espírito Santo, com Deus, com o Pai, nem com o Filho, nem com o Espírito Santo. E se não tiver um trabalho à altura para coibir, para destruir esses desejos, nós podemos falar que somos tudo, menos cristão. Ou quase tudo, menos verdadeiros cristãos. Quando Jesus disse, quem não toma a sua cruz, dia após dia. Não olhe para tua mulher, não olhe para o teu filho, não olhe para o teu marido, não olhe para o teu vizinho. A cruz é você mesmo. É morrer para você mesmo. Para as tuas vontades. Diariamente. Queridos, quantas vontades será que sacrificamos esse ano? Deixa eu te ajudar melhor, para deixar mais fácil. Quantas vontades sacrificamos esse mês? Para ficar mais fácil ainda. Quantas vontades sacrificamos essa última semana? Mas para ficar mais fácil ainda, quantas vontades sacrificamos hoje? Como é que está o teu altar? Você for lá, está quente ainda. Porque tinha vontade morrendo. Quem sabe sair daqui você não é, já está planejando, eu tenho vontades que eu tenho que chegar lá e já colocar. Morreu. Tem que sacrificar. Amados, de fato nós podemos fazer nossas as palavras de Neemias. Quando ele estava tão envolvido naquela obra, mas tão envolvido naquela obra, que quando tentaram distraí-lo, não é, da sua obra, de maneira maliciosa, sabe o que ele respondeu? Estou realizando uma grande obra, de maneira que eu não posso parar. Muitas vezes as pessoas quererão distrair você desse trabalho de matar suas vontades. Quererão tirar a tua atenção. Mas você deve fazer tuas as palavras de Neemias. E dizer, olha, eu estou realizando uma grande obra. Certa feita, perguntaram para o ermitão. Para um ermitão. Ermitão, você sabe, não é que vive em lugares ermos. Essas pessoas solitárias que vivem em desertos, em cavernas, não é? Perguntaram para o ermitão, como é que é a sua vida? Sabe o que ele disse? Eu tenho muito o que fazer. Eu tenho trabalho dia e noite. Eu não posso parar, eu trabalho dia e noite. Mas aí a pessoa disse, mas como é que você pode ter tanto trabalho assim? E ele disse, eu tenho que domar 2 falcões.
treinar 2 águias, manter quieto 2 coelhos, vigiar uma serpente, carregar um asno e conter um leão. É pouco trabalho? E a pessoa diz, mas cadê os animais que eu não estou vendo? E ele falou, deixa eu explicar para você. As 2 águias são minhas mãos, que podem ferir e destroçar com suas garras. Tenho que treiná-las para que sejam úteis e ajudem sem ferir. Os 2 coelhos são meus pés, que querem ir para onde lhes agrada, fugindo dos demais, não é? Esquivando de suas dificuldades. Tenho que ensinar-lhes a ficarem quietos, mesmo que seja penoso, problemático e desagradável. O mais difícil é vigiar a serpente, que a minha língua, apesar de estar presa numa jaula de 32 barras, está sempre pronta para morder e envenenar os que a rodeiam. Mal se abre a jaula, se não vigio de perto, causa danos. O burro é o meu corpo, muito obstinado, não querendo cumprir suas obrigações. Alegre está sempre cansado e se recusa a transportar a carga de cada dia. Finalmente preciso domar o leão, que é o meu coração. Quer ser rei? O mais importante é vaidoso, é orgulhoso. Você acha que eu não tenho trabalho? Queridos, como eu disse no início, encontramos nesse texto algumas atitudes que, quando tomadas por um justo, não são nenhuma surpresa. Quando tomadas por um, eu não estou falando com alguém que diz que é justo. Eu não estou falando tomados por alguém que diz que é crente, porque não tomarão. Por um justo. José tomou. Deixar-se persuadir pela palavra de Deus, abandonando os seus. Chegou a hora de sairmos para o discurso, ou do discurso da verborragia, e sermos práticos. Ou a palavra de Deus é a nossa regra de fala, é a nossa regra de fé e prática, ou ele não é nada. Não passa de 66 livros. Como não dizem que ele é a mais lida do mundo? Lida eu acredito que seja. Mas vivida e estudada, longe disso. Segundo, seus temores, seus receios, suas desconfianças. Chega de lenga-lenga. Eu não sei se foi Josué ou Moisés, eu confundo. Mas um desses líderes disse o seguinte: quem é do Senhor, dê um passo à frente. Com isso eu quero dizer, irmãos, que Deus exige decisão. Deus não quer lenga-lenga. Vai, mas não vai. Finge que vai, pensa que vai e volta. Quem é do Senhor, dê um passo à frente. Quantas tribos eram? Quantas deram um passo à frente? Nem que seja um que dê um passo à frente. Mas nós precisamos tomar decisão. Já falei para você, já contei para você. Um dia eu tinha a tua idade aí, de muitos jovens aqui. Eu estava belo e folgado numa igreja, sabe fazendo o quê? Claro, para cultuar o Senhor, entre outras coisas. Procurando uma namorada, vê se pode. Já era cristão, mas era um cristão sem compromisso. Estava lá, numa igreja, procurando uma namorada, um final de ano, um culto de final de ano. E lá estava eu, lá em Santo André. ABC Paulista. E eu me lembro que o pastor, na pregação, ele disse: tem gente que é uma eterna promessa. Irmãos, eu queria ter uma bandeirola,
naquela hora. Porque quase que eu dou um pulo, falar aqui, ó, sou eu. O Senhor me achou. Sou eu, Senhor, eu estou aqui. Isso tem gente que é uma eterna promessa. Será que vai ser mais um ano? E o Senhor me achou. Eu fui procurar uma coisa e o Senhor me achou ali. Decisão. Sem lenga-lenga. Pode parar. Vamos parar de brincar. Por último. Se eu pedisse para cantarmos agora, há um caminho para a adoração. Há uma porta que tem que se abrir. Me ajude aí, Jair, porque eu não sei tudo, não. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Não entendi nada. Não entendi. Me ajudem para que eu possa ver. Há um caminho para a adoração. Né? Depois ele diz, existem vontades que tem que ir. A gente canta, existem, a gente sabe que existe. O problema é, estamos dispostos a matar essas vontades? Eis a questão. Que elas estão para morrer, a gente sabe. Agora, vamos matar? Pense nisso. Pense nisso. Como eu disse no início, queridos irmãos, encontramos nesse texto algumas atitudes que, quando tomadas por um justo, não são nenhuma surpresa. Meu desejo e a minha oração é que atitudes assim possam comprovar a tua fé. Pai bendito e amado, nós terminamos a nossa exposição. Mas sabemos, Pai, que o trabalho de ajudar na aplicação é toda tua, é todo teu. Pedimos que tu abençoe essa palavra no coração de cada pessoa que adentrou aqui nessa noite. Como adentrou, tu o sabes. Meu desejo e oração é que possam sair diferentes. Sempre, ó Pai, visando a honra e a glória do teu santo nome. Em nome de Cristo que assim oramos. Amém. Queridos, vamos ficar de pé. Estamos chegando ao final desse culto congregacional. Sabe por que eu digo isso? Porque se você não for um cultuador, um adorador ambulante, você não adorou aqui. A nossa vida, ela é uma vida de culto. Ou então nós somos o impostor de cabo a rabo. Vamos cantar. Vamos cantar esse hino escolhido pelos irmãos. Cristo Jesus,
nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e que o consolo do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Deus abençoe. Mazinho, é Mazinho, né? Eu só esqueci o nome da senhora. Carla, tá bom. Mazinho e Carla, muito obrigado pela presença de vocês, Deus abençoe. A Sandra, bom revê-la. André, bom revê-los, que Deus abençoe. Queria muito, temos o hábito aqui na igreja, pode poder sentar todos. Temos o hábito aqui na igreja do pastor ficar à porta para cumprimentar todos. Para mim seria uma grande honra, mas estamos impedidos, então sinta-se abraçados e cada um de vocês cumprimentados. Que Deus os abençoe, vos dando uma semana na presença dEle. Se não nos encontrarmos aqui, eu quero que nos encontraremos lá. Se forem primeiro, me espere que eu chego lá. E se eu for primeiro, vou aguardar vocês. Que Deus vos abençoe, meus queridos e amados irmãos. Com oração silenciosa, estamos assim finalizando esse culto congregacional. Que Deus abençoe. Quero mandar um abraço para minha esposa. Minha esposa está a 2.300 km daqui, né? Mas o coração está aqui. Então eu quero mandar um abraço para ela e quero que vocês não se esqueçam de orar por ela. Ela manda um abraço. Eu quero falar publicamente porque ela pergunta de cada um. Deus abençoe vocês. Meu amor, um abraço, que Deus abençoe. E sintam-se abraçados e cumprimentados por esse que vos fala. Que Deus abençoe a todos.